Daí, pessoal, mais uma resolução. No modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior, e os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Por isso eles têm duas colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente de cima para baixo, de menos 30 graus Celsius até 50 graus Celsius, e na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente de baixo para cima, de menos 30 graus Celsius até 50 graus Celsius. A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da esquerda, e a temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Pergunta qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro. Bom, então vou colocar aqui uma espécie de organização. Os filetes que são pretos, eles indicam o quê? Eles indicam a temperatura do dia anterior. E os cinzas indicam temperatura atual. Bom, importante aqui. Bom, ele diz, né, que na da esquerda os números estão de menos 30 até 50 de cima para baixo. Ó, realmente, ó, de menos 30 até 50, ó, de cima para baixo. Ó, cresce nesse sentido. E no da direita está de menos 30 até 50, mas crescendo para cima. O que é mais importante no exercício para nós é a forma como as leituras se dão. Então isso aqui é o mais importante. Ó. A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior no filete preto da coluna da esquerda. Então no filete preto da coluna da esquerda, o nível inferior indica a temperatura mínima. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da esquerda. Então aqui, ó, é a temperatura mínima, que a princípio aqui está me parecendo menos 5 graus, né? Menos 10, aqui 0, aqui menos 5 graus. Então aqui, ó, eu tenho menos 5 graus Celsius. Ok. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. Então a temperatura máxima, aqui a leitura do filete da parte inferior, né, do filete preto da direita. Então aqui, ó, mínimo, máximo. Então o máximo aqui eu consigo perceber, ó, de acordo com a projeção. Cuidado para não pensar aqui que é 21, né? Olha só aqui, ó, 20, o cara pensa, pô, 20, aqui 21, na realidade está crescendo de baixo para cima. Então aqui é 10, aqui seria o 15, 16, 17, 18, 19. Então aqui eu tenho 19 graus Celsius. Então nota que esse filete preto se refere ao dia anterior. Então no dia anterior eu tenho a temperatura mínima registrada igual a menos 5 graus Celsius. Temperatura máxima do dia anterior registrada igual 19 graus Celsius. E a temperatura atual? A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Então a temperatura atual eu posso perceber aqui, ó. E estou observando, ó, 10, 11, 12, 13, né? Então aqui eu tenho temperatura atual 13 graus Celsius. E na outra deve fechar a mesma coisa. 10, lembra, está crescendo para baixo, ó. 10 aqui, 11, 12, 13. Aqui também está se mostrando temperatura atual 13 graus Celsius. Então na temperatura atual aqui eu tenho 13 graus Celsius. O que ele pergunta? Ele pergunta qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada no termômetro. Então dos valores que eu tenho aqui, qual é o valor maior, temperatura máxima? 19 graus. 19 graus que eu observo na alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que esse vídeo resulte numa melhora dos seus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.